Isso aí que entra um tópico importante, né? Vamos lá, a criança começou a roncar. Aí vai, por exemplo, faz a cirurgia de adenoide. Tá. Aí ela começa a ter inflamação da amígdala. Suponhamos que ela vai e faz a cirurgia da amígdala. Ela começa a ter faringite. Muito bem. Aí vem, o corpo vai aumentando a imunidade, vai fortalecendo, cresce um pouquinho, para de ter esses quadros. Muito bem. Aí vai passando o tempo, chega na idade adulta, começa a ter episódios de gripe, resfriado, aí começa a desenvolver sinusite. Aí respira mais para um lado do que para o outro, aí o septo começa a desviar, daí se torna um adulto que ronca. Que incrível pensar que uma coisa de fato vai levando a outra. Exato. Todo ronco na criança é problemático? Porque a gente tem dias que a gente percebe, cada um conhece muito bem o filho que tem, né? Aquele dia que tá mais cansado, que a gente até acha que tudo bem se roncar, porque tem uma... Popularmente se fala, né? Tá roncando, ou às vezes nem usa essa palavra, mas está fazendo um barulhinho durante o sono, você fala, meu Deus, como tá cansado. Até para o adulto, para um jovem, né? Todo ronco é problemático? Eu creio que sim. Tá. Então, veja, o início da nossa conversa. O que é o som do ronco? A dificuldade do ar passando. Exatamente. Tá. Então, quando nós estamos cansados, que pegamos no sono, o natural é que a gente tenha uma respiração mais profunda. Ela é mais espaçada e mais profunda. Tanto que, se você observar, você quer saber se a pessoa está acordada ou dormindo, já está de olho fechado, ouça a respiração. Se a respiração estiver profunda, está dormindo. Aquela respiração mais bem espaçada, né? Calma. Por quê? É nessa hora que o nosso organismo vai puxar o ar e levar oxigênio para as células, né? Se começa a ter um barulhinho nessa hora, já é um indício de que aquela passagem está com alguma obstrução. Legal. E isso a gente está falando, me corrija, por favor, porque a gente falou das infecções você tá aí. Super bem, parece que sabe tudo do assunto. Obrigada. Não, você falou das infecções recorrentes aí das crianças, quando vão para a escola, né? Às vezes tá com um pouquinho de catarro, né? Então tá com um pouco de dificuldade de respirar mesmo, assim, da passagem até pelo nariz. Às vezes tá fazendo barulho pelo nariz para fazer a respiração, a gente lava, tudo, mas durante a noite... Você não vai acordar a criança para lavar o nariz. Pode, por conta de um catarro, de uma infecção, ali, de um quadro pontual, ter esse ronquinho? Ou, Denise, é a dificuldade da passagem do ar, então não é só por conta desse quadro pontual? Excelente pergunta. Veja, você tocou num ponto fundamental. A tese inicial é: ronco é um problema. É uma dificuldade do ar passar e está prejudicando a saúde daquele ser. Mas, neste caso, qual é o agente provocador da obstrução? O catarro. Isso. Perfeito. O catarro, respondemos, a secreção. então. Encontramos a causa. Exato. Então... sarou e continua roncando. Problema? Isso. Perfeito. Legal. É? E tratar, cuidar certo também, né, doutor? Porque a gente sabe que a criança fica mesmo... mais doentinha quando começa aí a vida normal, a vida escolar, né? Tratar direitinho, o médico prescreveu antibiótico, usa todo o tempo que o médico prescreveu. Isso. Aí entra nessa ponto que está ligado ao sistema respiratório, que é a imunidade. Perfeito. Vamos lá, você tocou num ponto. O antibiótico foi prescrito para 7 dias, a mãe deu 3, deu uma melhorada, largou. Meu Deus. Aí cria resistência para o bichinho lá e o quadro vem pior. Né? Aí tem que usar um antibiótico mais forte. Isso não é o ideal, com certeza. Mas nós recebemos muitos casos, por exemplo, de crianças que fazem uso de um antibiótico por 10 dias, não resolve o quadro, aí depois entra para um segundo tipo de antibiótico, continua com problema, melhora um pouco, vai embora e não sai daquele quadro. Aí nós estamos com um problema de imunidade. A imunidade pode estar associada, por exemplo, a criança só come farinha ou farináceos ou coisa parecida. A nutrição dela é ruim, ela não come nenhum alimento que seja nutritivo. Então, o corpo pode estar desnutrido e isso predispor ele a um quadro de imunidade baixa. Mas o principal agente desse contexto é o fluxo respiratório. Olha só que legal. Quando o ar passa direitinho pelo nariz,
e ele passa no fluxo normal, ele já limpa essa via. Então, ele já faz o papel de limpeza. Ao mesmo tempo que os cílios que tem dentro do nariz limpam o ar também limpa essa via e leva qualquer secreção ou coisa para o caminho para que ela seja eliminada, né? Daquela secreção normal que o corpo produz. É um sistema perfeito. Maravilhoso. Então, se ele está desequilibrado, tem que entender o porquê. Se o corpo não está levando para dentro do pulmão e para a distribuição geral o ar que ele precisa, então a imunidade da criança cai. Vamos pensar do seguinte, infelizmente ou felizmente, o mundo precisa de dinheiro para funcionar, né? Então, se você vai ao supermercado, você fala assim, olha, eu trouxe muito amor e muito carinho para todos vocês, eu preciso levar esse carrinho lotado de compra, eles não vão te entregar, né? Precisa ter pelo menos um cartão de crédito ou débito para você levar a compra, ou seja, dinheiro. E qual que é o principal dinheiro do nosso corpo? É o oxigênio. Então, quando você respira bem, o seu corpo tem condições de executar a manutenção necessária. Aí o sistema imunológico se fortalece. É a mesma coisa para o Covid, tá? Ou para qualquer outro quadro infeccioso. Então, frequentemente a gente pega essas crianças que ficam gripadas e serve para os adultos também. Serve. Fica resfriado, gripado com recorrência. Imunidade está desequilibrada. Se os outros aspectos também, o emocional é um dos fatores, está muito tenso, nervoso no caso dos adultos, aí está mais propenso a ter quadros desse tipo. Mas você trabalha um dos fatores, que é a parte respiratória, a imunidade se fortalece e pronto, ele deixa de ter os quadros recorrentes. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco a gente fala mais sobre essa questão de respirar melhor e também quero entender um pouco mais e abordar essa questão chave que é ter o dentista como profissional, referência em saúde também, né? Inclusive dessas queixas que se tem respiratórias para que possa ser avaliado, né? Como é que eu posso melhorar isso? Deve ter paciente que desmarca a consulta porque está sempre resfriado. Ah, doutora, eu vou desmarcar, mas olha, esse ano você não conseguiu vir, porque toda vez você desmarca, né? Assim com criança também. Pergunta do público para começar esse que é o nosso segundo bloco do Consulta ao Doutor. A Marlene, de Contagem, Minas Gerais. Boa tarde, doutor Rogério e Denise. Boa tarde, querida. Boa tarde. Ronco muito, já fiz o exame, não tenho apneia. O que pode ser? Obrigada. Obrigada, Marlene. De que exame será que ela está falando, doutor? Polissonografia. Legal. Tá? Polissonografia é um exame que você dorme numa clínica ou eles montam o equipamento na casa da pessoa e vão monitorar o sono dela. E aí, então, por exemplo, ronca muito, não tem apneia. Então, esses são os estágios iniciais do problema, porque o roncador vai evoluindo para uma questão de apneia, passo a passo. Vamos lá. O que nós aprendemos ao longo desses mais de 30 anos trabalhando com isso? Ronco é um estreitamento da passagem do ar. A apneia é um estreitamento maior. A classificação, a gente percebeu que o roncador, em geral, ele respira 30% menos do que ele deveria respirar. Isso é ruim. Bom, oxigena menos o corpo todo, né? Na situação de hipoapneia, que é uma situação intermediária, ele está respirando cerca de 50% ou menos. E na apneia, é uma obstrução de 90% ou mais da via respiratória. Tá. Então, o roncador é aquele sujeito que ele acorda com a garganta irritada, às vezes até sai um pouco de sangue, mas não é tão comum. Mas ele acorda com a boca seca, porque não está conseguindo respirar pelo nariz. Tem mais mau hálito? Pode ter mau hálito também, mas não é todo o caso em si, mas pode ter sim. Mas esse quadro, ele vai se desenvolvendo, né? Ele começa no ronco e pode gradativamente ir evoluindo. Então pensa, se você tem uma conta que você esqueceu de pagar faz 1 ano,